Tudo bem? Marcelo, no quinto dia em Portugal e o primeiro dia na cidade do Porto. Só para relembrar um pouquinho o mapa de Portugal, de uma forma assim altamente superficial, imagine o seguinte: o mapa sendo vertical e a cidade de Lisboa fica na metade de baixo desse mapa e a cidade do Porto fica na metade de cima. Ou seja, o Porto, que fica na parte de cima, que fica no norte, as temperaturas tendem a ser mais frias. Já em Lisboa, um pouquinho menos frias, a gente está falando de inverno, né? Claro que no verão também há essa tendência, né? Da parte do sul ser um pouquinho mais quente. Então eu estava em Lisboa naqueles 4 dias e hoje estou na cidade do Porto. Uma cidade da outra fica mais ou menos a 300, 310 quilômetros. Seria mais ou menos, para vocês terem uma ideia, entre São Paulo e Rio, a gente tem 430 quilômetros. E como que eu vim da cidade de Lisboa até o Porto? Eu vim num trem chamado Alfa Pendular. Esse Alfa Pendular ele é um pouco mais caro do que o outro trem, só que ele vai mais rápido e faz menos paradas. Ou seja, nesse percurso de 300 quilômetros, acho que ele deve fazer umas 2 ou 3 paradas no máximo. Disse que é um trem que vai a mais de 200 por hora, pode atingir essa velocidade de mais de 200 quilômetros por hora. Mas eu percebi o seguinte, que na média ele vai mais ou menos a uns 150, quer dizer, os lugares que passa, que tem algum tipo de paisagem para você ver, você consegue ver, porque às vezes também ele reduz um pouco para 100, então quer dizer, a 200 mesmo, passar de 200, embora esteja escrito que ele chega a 220, eu não me lembro de ter visto, mas próximo a 200 quilômetros por hora sim, eu vi. Então ele faz esse percurso de Lisboa até o Porto em 3 horas. Significa mais ou menos o seguinte, que se nós tivéssemos um trem desse entre Rio e São Paulo, a cidade do Rio e a cidade de São Paulo, como o Rio fica a 430, ou seja, um pouquinho mais distante de São Paulo do que o Porto fica de Lisboa, então nós faríamos com esse trem, se tivesse em São Paulo e no Rio, nós faríamos mais ou menos em 4 horas. Só que são 4 horas, eu sei que para ir de carro acho que leva 5 horas e meia, 6 de São Paulo para o Rio. Só que é o seguinte, além de ser um tempo menor, é um trem confortável. Ele só não é mais confortável porque eu fui na classe turística e a poltrona ela não reclina. Mas nada assim que você sofra muito. E eu acho que ela não reclina porque atrás de cada poltrona tem aquela espécie daquela mesinha que você puxa para, por exemplo, colocar ali o seu notebook, se você quiser, porque o trem tem Wi-Fi, né? Então eu acho que deve ser por isso que a poltrona não reclina, ou seja, você vai com as costas assim bem reta. Lembrando a vocês que eu estava na classe econômica, talvez a outra, não percebi se espaço para reclinar até havia, só que não, o botãozinho não funciona para reclinar, justamente que eu acho que é por isso, por causa dessa tampinha para você pôr o notebook. Bom, de qualquer forma, fiz essa viagem em 3 horas, né, esses 300 quilômetros em 3 horas, e um transporte assim, que só se eu estiver muito enganado, mas você vir num trem dessa qualidade é muito mais seguro, as possibilidades de você se ferrar num acidente, acho que são infinitamente menores do que você viajar pelas estradas, seja qual estrada for, mesmo que seja de países mais envolvidos, ainda assim eu acho que o trem acaba sendo um transporte mais seguro. Bom, outra coisa que eu queria falar é assim: cheguei hoje no Porto, dei uma volta já pela cidade, é muito ainda prematuro para eu falar a primeira impressão. Primeira impressão de qualquer coisa, seja de um lugar, de uma pessoa, a gente sempre corre o risco de errar, né? Então eu não quero falar para vocês a minha primeira impressão. Não, eu vou falar assim, minha primeira impressão foi muito boa. Eu estou achando até que eu vou gostar mais do Porto do que de Lisboa. Embora Lisboa seja muito bacana também, mas às vezes a gente se engana. Outro assunto que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte: num dos vídeos aí anteriores, eu falei para vocês que esse frio aí que fica na casa entre 4, 5, até no máximo 14, 15 graus, era um frio que a gente conseguia, a maioria das pessoas conseguiria suportar colocando
um ou dois bons casacos aí, um cachecol que se usa muito aqui, que é necessário para proteger aqui o pescoço, um pouco a orelha e tal. Só que é o seguinte, quando eu cheguei aqui no Porto, depois que eu me instalei nesse local que eu estou, né? Eu resolvi comprar uma daquelas camisetas e calças, calça térmica, alguma coisa. Aqui o rapaz da loja falou camisa interior, camiseta interior. Bom, de qualquer forma, ela é térmica, é muito parecida com essas que às vezes a gente vê no Brasil, as pessoas fazendo surf nos dias de frio com ela. Na verdade, é uma camiseta de manga comprida preta, tem branca também. Escolhi preta porque acho que vai dar menos trabalho. E tem a calça também. Cadê a calça? A calça tá aqui, ó. E eu aproveitei e comprei uma meia também. Bom, que seja o nome camiseta térmica, calça térmica, é alguma coisa parecida com isso. Mas o que eu queria falar para vocês é assim: nossa, que diferença incrível isso aqui faz. Eu devo ter pago assim o equivalente a entre 80 e 100 reais por essas três peças, mas depois que eu já vesti na loja, né? Guardei as roupas que eu estava por baixo do casaco, eu guardei dentro de uma sacola e depois saí para fazer essa minha caminhada. Eu não estava me sentindo mal com aquelas outras roupas que eu tava, que eram roupas comuns, uma por cima da outra, tal. Mas eu só fui perceber que eu poderia me sentir muito melhor quando eu vesti essa roupa aqui. Parece que eu tinha tirado um peso enorme. Parece que se viesse um vento me levaria ainda, porque ficou um negócio tão confortável, tão gostoso para andar. Então, assim, eu não sei, eu acho que até se eu para os lugares que eu for que fizer muito frio, e mesmo que não faça tanto frio, mas eu acho que isso aqui a partir de agora vai ser uma peça indispensável, sabe, nas minhas viagens, porque se fizer frio, isso aqui já resolve. Eu fui com essa roupa aqui por baixo, né? Essa camisa aqui, que é quase que uma camiseta Hering de manga comprida, e o casaco por cima. Nossa, e numa leveza, numa tranquilidade, valeu super a pena. Se eu soubesse, já tinha comprado até antes, né? Então fica aí essa dica para você. E uma última coisa que eu queria falar nesse vídeo é o seguinte: uma colega já tinha até me falado isso e eu percebi. Em relação a produtos doces, mas aí eu digo não produtos de padaria, produtos que são comercializados no supermercado, bolacha, donuts, essas coisas que vêm dentro de saquinho, né? Eu comprei, eu não sou muito de comer isso, mas por uma questão de necessidade, nesses primeiros dias acho que eu comi umas 3 ou 4 dessas coisas aí industrializadas, processadas, né? E eu fiquei e confirmei uma coisa que uma colega já tinha me falado, que aqui me parece que mesmo os produtos doces são menos doces do que no Brasil. E olha que eu comprei coisas de marcas baratas, né? Eu não gosto tanto, meu paladar já não está tão configurado para o açúcar. Mas quando eu como as coisas doces aí no Brasil, claro, tem muitas coisas saborosas tal, mas essas coisas doces, elas me deixam uma pegada assim ruim na boca, sabe? Às vezes eu nem consigo comer, mas quando eu consigo comer, fica aquela finalização ruim de açúcar, de doce assim na boca. E eu percebi que essas coisas que eu comi aqui, eu comi um pacote de bolacha com uma casquinha assim de chocolate por fora, comi também donuts, eu não sei exatamente como se pronuncia, né? Tem aí também, mas e mais alguma outra coisa, e eu realmente percebi que tem menos açúcar. Me parece que isso deve ser até alguma espécie de política de Estado, porque a gente sabe que o açúcar em si é um lixo que não serve para praticamente quase nada, né?
Então, quanto menos açúcar, melhor. A gente não consegue fazer isso sempre, né? Porque nosso paladar já é viciado em açúcar. Desde pequenininho que a criança chora, você vai lá e dá um docinho com açúcar. Então, não tem como o nosso paladar não ser assim. A gente pode até configurar ele para baixar um pouco, que é o que eu fiz nos últimos tempos, né? E hoje não sinto tanta falta assim de açúcar, né? Mas de qualquer forma, é uma diferença incrível. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para falar nas minhas anotações. Não, não tinha nada para falar mais hoje e depois no vídeo de amanhã eu já falo um pouquinho mais sobre o Porto, tá bom? Obrigado pela atenção. Tchau.